Salve, meu querido, como é que você tá? Tudo jóia, tudo beleza? Tamo aqui fazendo esse react. Vamos voltar aqui para aquele debatezinho que a gente pulou, não fizemos, e que era sobre comunismo versus capitalismo. Agora a pergunta é: democracia liberal não é compatível com igualdade social? Bom, vamos ver aqui a opinião desse pessoal e ver o que eles acham e fazer alguns comentáriozinhos, né? Que eu acredito que possa vir a ser pertinentes ou não também, né? Às vezes pode ser só uma zoeira nossa aqui reagindo a essa situação. Vamos lá, de vídeo. Vamos, sempre lembrando, deixa o teu gostei, se inscreve no canal dos outros, ó. Me inscrevi aqui no Espectro, que gerou esse conteúdo pra gente. E vamos lá ver isso aqui. Igualdade social. Não, pessoal, comunistinha senta, vamos ver eles aí. A democracia. Ó, esse detalhe aqui da calça da Mandes aqui, cara, é engraçado. Você sabe que tem um estilo de tatuagem que a Rússia socialista fazia, que é 2 estrelas em cada joelho. Eu acho muito bacana porque representa que os soldados russos que faziam esse tipo de tatuagem representava que eles não se dobrariam diante de nenhum governo, tá ligado? Eu acho uma tatuagem absurda de da hora. E a liberal, que, como eu disse, eu prefiro chamar de democracia burguesa, né, ou ricocracia. Você sabia que ele ia falar isso, né? Você também... É uma democracia, na verdade, que está em crise, né? Eu acho que é importante considerar que quando a gente... Cara, assim, sem maldade. Eles estão aqui conversando e eles tirando sarro, né? Só demonstra o despreparo, mas assim, vamos ver o tamanho da coça aí. Da democracia, a gente não está falando só da eleição, do direito ao voto, das decisões políticas, mas também tem a ver com a garantia dos direitos sociais. Esses dias eu estava andando nas ruas lá da Brasilândia e vi uma frase que eu achei bem interessante. Democracia sem moradia, sem saúde e educação para a maioria, é uma concha vazia. E de fato é isso, porque o capitalismo ele não tem garantido esses direitos básicos para a maior parte da população. Mas tem pobre defensor do capitalismo, é o que mais tem, é o que eu mais vejo. Todo dia, cara, todo dia, de segunda a segunda, eu escuto trabalhadores defendendo o chicote. Não dá, velho. Nossa, isso aí me bate. Eu vejo um cara falando assim, cara, não, eu acho que isso aqui é o caminho. Ai. Então tá, irmão, então vai, segue. Segue. Essa frase, ela pode ser resumida em uma síntese bastante breve, que é colonialismo e imperialismo. As democracias liberais conseguiram constituir os seus acúmulos, né, de propriedade, de recursos e tal, a partir de um amplo processo de dominação política muito brutal sobre o território inteiro, né, do planeta. O Império Britânico, em 1915, controlava 25% do globo terrestre, né? E isso acaba permitindo... Cara, imagina você controlar 25% do planeta. Durante quantos anos a riqueza que você vai acumular não vai ser perpetuada no teu povo, tá ligado? É comandar um planeta, mano. Permitindo com que vários processos sejam garantidos nesse território e provavelmente, né, eles vão falar sobre a garantia desses direitos, né, da social-democracia e tal, mas que são produtos exatamente da pressão que existia como uma resposta à organização histórica dos países socialistas, que estavam ali mostrando momentos de ascensão, momentos de garantia de direitos, né, de garantia de recursos materiais, de vida, de garantia salarial, etc., e que precisavam ser respondidos para que a classe trabalhadora se desarticulasse internamente e garantisse assim que os comunistas ou os sindicatos ou essas organizações não ganhassem esse protagonismo nesse contexto, né? Isso é, acho que fundamental de ser colocado, e também fundamental de ser colocado que essa democracia liberal como um baluarte, né, como uma base para cumprimento de igualdade social, ela não pode ser vista na mesma medida sobre todos os lugares, porque a democracia liberal que existe na Inglaterra ou que existe na França é uma democracia liberal que vai operar de um jeito diferente com relação à democracia liberal brasileira. Que é aquele detalhe, né? Um governo de direita em Portugal, ele é igual ao governo de esquerda brasileiro. Entendeu? O que também um governo de esquerda americano é igual ao governo de direita brasileiro. Você consegue entender? O bolsonarismo no Brasil, ele não foi diferente do governo Biden nos Estados Unidos.
Ele foi muito próximo, inclusive. Então, assim, essas nuances só nos posiciona diretamente muito mais à direita, certo? Só que a nossa extrema-direita ainda é a esquerda americana, né? Pra você ver como os Estados Unidos é muito mais à direita do que nós, por natureza, assim, né? E também o governo de direita português é o PT. Então, assim, a gente também não tá muito à esquerda. Você tá entendendo? Então, assim, a gente tá bem centro. O Brasil é um país que, na minha visão política, é um país centrista. Ele negocia com os dois lados, mas é para os dois lados, ou melhor, para os dois grupos políticos, tanto esquerda quanto direita, terem vantagem. A vantagem nunca é da população, tá ligado? A vantagem normalmente é da classe política. Porque lá naquela democracia a gente tem alguns direitos que são conquistados pelos trabalhadores, mas você não tem a mesma garantia de direitos para os trabalhadores imigrantes, por exemplo. Você não tem a mesma garantia de direitos para as mulheres. Porra, deixa eu fazer essa seara aqui. Mano do céu. Imigrante só rala. Não seja imigrante. É o meu conselho de hoje. Michael Kister, referência. Trabalhadoras, por exemplo. O próprio Estados Unidos, né, que são o exemplo aí, né, de democracia liberal nos anos 60, tinha literalmente no seu território leis de apartheid, né, leis que segregavam politicamente, que restringiam o acesso de direitos básicos para as populações afro-americanas dos Estados do Sul. Então, acho que fazer esse balanço ele é importante, porque essa igualdade social ela não vai nunca ser obtida dentro do eu não tô vendo liberal, aqui justamente porque ela depende do garantia de direitos para os trabalhadores imigrantes, por exemplo. Você não tem a mesma garantia de direitos para as mulheres trabalhadoras, por exemplo. O próprio Estados Unidos, né, que são o exemplo aí, né, de democracia liberal nos anos 60, tinha literalmente no seu território leis de apartheid, né, leis que segregavam politicamente, que restringiam o acesso de direitos básicos para as populações afro-americanas dos Estados do Sul. Então, acho que fazer esse balanço ele é importante, porque essa igualdade social ela não vai nunca ser obtida dentro do plano da democracia liberal, justamente porque ela depende do processo de exploração da classe trabalhadora, seja na ordem nacional, na ordem doméstica, né, como é o caso na Inglaterra, da França, dos Estados Unidos, ou na própria ordem mundial capitalista, né, no imperialismo, que é o fato de que a gente tem uma democracia liberal aqui no Brasil e que a população, e que na verdade a economia aqui é organizada sob os moldes do capitalismo dependente, em que a gente tem trabalhadores que são superexplorados, em que a gente tem uma primarização completa da economia, em que a gente tem a continuidade de muitos privilégios, de muitas coisas que, no final das contas, garante a continuidade desse sistema, né? Que garante essa legitimidade que, enfim, que não conseguiu construir essa verdadeira emancipação, né? Uma emancipação concreta, material, da economia política, uma emancipação para além da garantia de um direito civil, né? De um direito no papel. Cara, o que o Gustavo está falando é que essa forma de governo não atende o povo, só atende a elite. De grosso modo é isso, mano. Não temos lei que protege o trabalhador, não temos lei que garante. Ao contrário, as leis estão aumentando o período de tempo de trabalho do cara, sabe? Então, assim, você vai ter que trabalhar mais horas para poder ganhar menos do que você ganhava e vai ter que trabalhar mais anos para poder se aposentar. Então, cara, só tem fudido o trabalhador, sabe? E o trabalhador não pensa em se unir de jeito nenhum. De um direito contratual ou qualquer coisa que o valha. Evidente que uma democracia ela é um terreno que nós vamos defender mais e defender as liberdades democráticas do que em relação ao regime ditatorial. Inclusive para a gente poder ter liberdade política de expressar as nossas ideias para lutar contra e para suprimir essa democracia e construir a democracia operária, a ditadura do proletariado, como nós debatemos aqui. Mas acho que o debate da democracia tem muito a ver com o problema do Estado, o Estado burguês. Porque, de fato, não é uma concha vazia. De dentro. O Estado existe como um aparato imbuído de conteúdo de classe. E para nós, qual é o divisor de águas? O divisor de águas é o debate da classe social. Nós entendemos que a sociedade está dividida por um antagonismo, que é que existe uma classe que explora a outra, que é a burguesia, que compra a força de trabalho da maioria da população, que são os trabalhadores que vendem a sua força de trabalho.
trabalho. E o Estado ele serve como um instrumento de dominação. O que isso quer dizer? É que mesmo uma democracia que parece melhor está a serviço desse tipo de projeto. Então, quando nós vemos, por exemplo, as leis, as constituições, etc. Evidente que nós vamos lutar para fazer valer o interesse dos trabalhadores nas leis. Mas as leis e todo o sistema jurídico existe para regulamentar a exploração de uma classe sobre outra. Então, não é possível a gente falar... Cara, isso é óbvio depois que você entende, mas até a gente entender isso não parece óbvio. Mas quem constrói as leis são os políticos que são financiados pela elite, tá ligado? Porque não tem como você ganhar uma eleição sem capital. Então, quem que vai ganhar normalmente uma eleição? Não é a classe dominante? Não é a classe mais rica? Porque é muito caro, velho. Vamos supor, se amanhã eu decido me candidatar a deputado, qual é a chance de eu ganhar? Zero, não tem capital para entrar com isso. Então, como eu tenho capital, quem eu vou defender nessa luta? Os meus semelhantes. Você não acha que é justo, já que eu estou lá representando eu e os meus semelhantes? Se eu faço parte da elite ou represento as ideias da elite, quem vai patrocinar minha campanha não é a elite? Automaticamente, meu capital eleitoral financeiro é muito alto, velho. O poder de barganha que eu tenho com o trabalhador para conquistar o voto dele. Então, assim, nossa, fica muito claro depois que você consegue entender dessa forma. Falar em igualdade de direitos numa sociedade que funciona dessa maneira. Vamos ver esse pessoal defendendo aí. Com o mundo se tornando cada vez mais capitalista, a gente viu a miséria diminuindo. Ou seja, a gente viu os Em que lugar? países se tornando países com menor desigualdade. Tanto é que se a gente colocar em comparação os países que têm o maior índice de liberdade econômica, são os países que asseguram maior igualdade social. Ou seja, a democracia liberal ela é fundamental para que se garanta a igualdade social. Eu não sei na onde ele arrumou isso. Eu concordo com vocês que a democracia liberal está em crise no planeta inteiro. Eu acho isso uma pena, é lamentável. Inclusive, gosto muito. Beijo para a democracia liberal. Mas veja que... Ela rindo porque sabe o quanto ela foi idiota na fala, né? Mas embora tenhamos esses problemas atualmente, realmente, a gente tem que perceber, mais uma vez, que nós temos como verificar à medida das democracias liberais que as pessoas tiveram mais liberdade, mais emancipação, mais possibilidade de empreendedorismo, de inovação, também de competitividade, para que também se alcance melhores condições de trabalho, melhor capacidade de barganha com patrões, por exemplo, devido justamente, graças a essa qualificação que foi conquistada ao longo dos anos através das democracias liberais. Eu acho que essa é uma coisa bem importante de se pontuar a respeito da possibilidade de barganha, porque a medida do ensino, a medida da educação... Cara, mas quem não tem nada para barganhar, barganha com o quê, né? Por exemplo, qualquer trabalhador, ele não tem o que vender, ele só tem a força de trabalho. Como que ele faz essa barganha? Como que ele exige cobrar mais, sendo que tem outro peão para ser explorado no lugar dele? Entende? A educação formal que as pessoas vão adquirindo nessas democracias liberais, maior é a possibilidade de justamente barganhar com os próprios empregadores em relação a tempo, em relação a salário, em que inclusive eu conheço pessoas que, devido a terem um altíssimo nível de qualificação, os empregadores brigam por essa pessoa. Então veja que em sociedades que não existe essa liberdade econômica, tanto quanto desse investimento em educação e, portanto, também de maior qualificação profissional nesses locais, não existe esse poder. Então veja que à medida das democracias liberais, à medida da qualificação profissional, à medida da inovação, da tecnologia, do controle da sofisticação... Por que só alguns profissionais conseguem atingir esse alto nível de conhecimento, técnica e tudo? Por que só alguns profissionais conseguem chegar nesse nível? Será que isso não é porque existe um direito de privatização do conhecimento da educação? Que aí cria realmente uma ideia de castas, porque nem todo mundo consegue atingir aquele nível educacional? Será que não é isso? O que você acha, moço? Será
será que não é? Será que porque eu não tenho acesso ao conhecimento, então automaticamente eu vou ser inferiorizado? Porque o conhecimento não é um direito de todos. Ah, mas tem a internet aí e tal. Mano, nem todo mundo sabe parar para poder estudar, sabe? A gente não é nem educado a gostar de estudar. Ao contrário, a gente é desincentivado a gostar de estudar desde pequeno. O que a gente aprende a fazer é ter que fazer uma faculdade para garantir emprego, sabe? Mas, na real, o que essa mulher está falando é um recorte da sociedade que não existe. Porque ela acabou de descrever que tem profissionais que brigam por conta dele, mas é porque esse profissional já vem de uma casta diferente. Então, ele é um profissional de elite desde a formação da vida dele como indivíduo. É uma criança que estudou em escola particular desde pequeno, que fez inglês e francês e chinês e já fala 4, 5 idiomas com 20 anos, sabe? Esse tipo de profissional é óbvio que ele vão querer muito ele. Ele tem muito a agregar num negócio, numa empresa, onde for. Mas isso já é um problema em si. Isso já é um problema em si, onde a gente tinha que estar reclamando. Por quê? Porque ele teve acesso a coisas que a grande massa da população não tem. Então, como existe meritocracia numa sociedade que é fundamentalmente feita dessa forma? Você está entendendo? Então, assim, mano, pelo amor de Deus, é bizarro demais esse debate. São de certos processos. Mas eu vou assistir uma opinião de cada, de 3 aqui, porque eu não dou conta de ver isso mais não. Produtivos e também de conhecimento mais qualificado, as pessoas têm uma maior possibilidade de barganhar e de, portanto, se emancipar financeiramente, também de conquistar. Outra coisa. Eu dei react aqui e não mudei aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Mas só para concluir, ela está falando aqui que a pessoa tem a condição de se emancipar. Se eu vencer na vida sozinho e todos os meus continuarem derrotados, eu ainda sou o derrotado. Né? Uma guerra... O soldado que viveu no fim, aonde todos os amigos morreram, ele perdeu a guerra. Ele perdeu, ele vai virar um escravo dos outros que viveram, né? Então, assim, não adianta ganhar sozinho. De pressionar os seus governantes para que consigam, assim, mais direitos. Eu acho que é interessante a gente retroceder um pouco e entender o que é uma democracia, de onde surge a democracia. E é muito interessante isso, porque a democracia ela surge como um mero modelo político diferente da monarquia, né? Que era o que a gente entendia em alguns sistemas, existiam outros, mas o principal era a monarquia. E a democracia é um modelo político, é um modelo em que a população, ou o que se entendia como população na Grécia Antiga, participava do jogo político. Isso quer dizer que a democracia é boa? Quer dizer que ela é rica? Quer dizer que ela é próspera? Quer dizer que as pessoas têm uma vida boa? Não, quer dizer que elas participam. É interessante isso, porque, obviamente, o termo democracia, ele virou como uma palavra mágica. Democracia, a melhor coisa do mundo. Não necessariamente. Você pode ter uma democracia pobre e uma ditadura rica. A democracia e a ditadura residem em modelos políticos. Agora, o que a gente está falando aqui mais é entender mais além desse conceito de modelo político, uma democracia de estado de bem-estar social. Então, por exemplo, a gente pode ter uma ditadura que é caracterizada por não ter liberdade de expressão, não ter participação de pluralidade de ideias e ter altos índices de qualidade de vida. Ela pode ter robustos um estado de bem-estar social, serviços públicos de qualidade e não ser uma democracia. A gente pode ter uma democracia que não tem nada disso. As pessoas podem votar, podem participar, mas elas não têm esses direitos sociais, elas têm direitos políticos e não sociais. De qualquer forma, indo para o ponto prático e objetivo, a gente quer os dois, né, naturalmente, e é possível ter os dois. A gente tem uma robusta, amplos exemplos disso. E aí, o que é interessante? Não tem uma relação direta, na verdade, não tem uma relação entre dominação e democracia. Então, o Império Britânico, de fato, dominou boa parte do mundo, mas ele estava anos-luz a várias outras democracias, inclusive suas próprias colônias, né? Eu estava lendo sobre a história econômica e a história política da Austrália, e o processo democrático da Austrália estava muito além do Reino Unido, já em meados do século XIX. Então, você vê que não tem uma relação direta entre dominar, entre explorar, e nem mesmo numa relação estrangeira. Você pode não ter, basicamente, nenhuma empresa estrangeira e, mesmo assim, ter um nível democrático muito alto. Então, a questão é como a gente vai administrar os direitos políticos, e aqui a gente pode entrar em direitos sociais, mas a democracia, em sua origem, em sua essência, é direitos políticos. Então, não tem relação com o imperialismo, com a exploração. Você pode ter países altamente imperialistas que são ditaduras, e você pode ter países amplamente democráticos que não exploram, não tiveram colônias, nem mesmo não tem uma grande participação da sua riqueza no exterior, e sim interior. Então, é como a gente administra a nossa comunidade internamente. A gente vai ceder direitos políticos e sociais para essas pessoas, assim a gente forma uma democracia próspera. Não, assim, voltando para o maravilhoso mundo que vocês estão pintando aí, eu acho que é interessante, porque
Você fala do estado de bem-estar social, mas assim, ele foi desmontado em todos os lugares. Nós estamos vivendo um neoliberalismo que, principalmente depois da crise de 2008, implanta um projeto de austeridade, de ajuste fiscal, de retirada de direitos. Né? A reforma da Previdência, onde as pessoas estão tendo que trabalhar até morrer, foi implantada por vários governos, inclusive de matizes diferentes, em vários países, enfrentando luta de classes, população, porque, né, tocando num ponto importante, os direitos que a gente tem, que não são muitos, foram conquistados com a luta da classe trabalhadora, nada veio de graça. Agora, nós estamos vendo um processo... Cara, vou falar aqui só para concluir. Processo que não é um processo de consolidação do estado de bem-estar social em nenhum lugar do mundo. Nós estamos vendo um processo de desmonte dos direitos e um processo de um neoliberalismo num novo patamar, planos de austeridade em vários lugares que retiram direitos conquistados. Eu acho que isso é muito importante, porque a realidade que a gente está vivendo, ainda mais num país como o Brasil, que para mim é uma semicolônia, inclusive, não é um negócio de que a gente tem mais tempo livre conforme a tecnologia vem, é tudo ao contrário. Nós estamos vendo, como eu já falei nos pontos anteriores, um agravamento da exploração, um agravamento da jornada de trabalho, um rebaixamento médio dos salários, um congelamento dos investimentos públicos, saúde, educação, por vários governos, inclusive Lula agora, Tarcísio congelou 11 bilhões do orçamento da educação. Então, é isso que está colocado. Vou dar minha opinião, velho. Todo mundo tem seu ponto, a maioria estão defendendo direitos. A diferença nítida e clara que eu percebo é a galera capitalista defende o direito dela de melhorar de vida. E eu acho que, assim, considerando que a educação popular é uma educação individualista, é uma educação na qual a gente pensa só em nós mesmos, mano, nesse ponto de vista, observando por esse espectro, essas pessoas estão certas. Certo? Eu que tenho que arrumar para mim, porque ninguém arruma, ninguém faz nada, eu tenho que me virar. Visto dessa aí, para mim é nítido que é um pessoal egoísta querendo participar de uma casta na qual ela não pertence, e a outra tentando ver se dá jeito e revolta a classe trabalhadora para se unir. Então, mano, para mim é isso. Depois acabar de assistir esse debate aí, mas foi isso aí. Valeu, você que esteve aqui assistindo esse vídeo até agora. Obrigado, deixa teu like, curte, comenta, compartilha e manda pra tua avó. Um abraço e tchau, tchau.